Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta é a sexta da série de videoaulas sobre a crise do Segundo Reinado, a crise da monarquia, a crise do Império Brasileiro, ok? Até o presente momento, nós tratamos sobre o movimento republicano, nós falamos sobre a questão escravista, que tem a ver com o processo de abolição da escravidão no final do Segundo Reinado. Nós falamos sobre a questão religiosa, que tem a ver com o conflito entre a Igreja e o Estado brasileiro, no contexto também do Segundo Reinado, e agora nós vamos falar sobre a questão militar, que é uma crise política que tem relação com a Guerra da Tríplice Aliança e com a ascensão de uma nova mentalidade por parte dos militares brasileiros, que tem a ver com a imagem que eles tinham deles próprios e da instituição a qual eles serviam, que era o Exército Brasileiro. Uma nova mentalidade. Por quê? Porque até a Guerra da Tríplice Aliança, a mentalidade militar ela era muito vinculada à subordinação à pessoa do imperador. Certo? Se vocês forem olhar a trajetória dos patronos do Exército, né, alunos do Colégio Militar conhecem muito bem a história dos patronos, né? Se for olhar a trajetória do Osório, do Sampaio, do Malé, do Caxias, né? Esses caras eles nunca questionaram a autoridade do imperador, eles sempre aceitaram a subordinação à figura do imperador. Só que depois da Guerra da Tríplice Aliança vai surgir uma nova geração de oficiais do Exército que vai enxergar na autoridade do imperador, na pessoa do imperador, um fator de atraso para a nação brasileira, né? Por quê? Porque eles eram pessoas com uma formação em nível superior, uma formação técnica, afinal de contas eles estudavam muito matemática, química, física, né? Muitos se tornavam engenheiros, então eles tinham uma visão mais técnica, mais prática, mais em favor ao desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, do que as gerações passadas de oficiais. Então, esses indivíduos, muitos deles influenciados pelas ideias positivistas do Augusto Conte, vão passar a se tornar críticos do esquema de governo monárquico, ok? Então, isso tem tudo a ver com a questão militar. Tá? Mas a questão militar, propriamente dita, que é o conflito de militares com as lideranças políticas civis do Império, ele tem assim, um start, né? Um gatilho, né? Um início assim, muito prosaico. A gente vai ver, né? Prosaico no sentido de simples. Né? A gente vai ver o que aconteceu. Tá? Então, o Exército como instituição e os militares como categoria profissional tiveram as suas imagens públicas fortalecidas pela Guerra da Tríplice Aliança. Eles ganharam muita consideração por parte do povo, porque, afinal de contas, eles foram lutar se sacrificando pela nação. Tá? É igual hoje em dia a gente vê, né, no YouTube essas imagens de militares americanos que vão lutar no Iraque ou no Afeganistão e depois eles retornam e são super homenageados pela população, a população reconhece. A mesma coisa aconteceu com esses militares que vão lutar na Guerra da Tríplice Aliança. Quando eles retornam vistos, se não como heróis, pelo menos pessoas que fizeram imensos sacrifícios pela pátria, né? E isso passa a ser valorizado. E eles mesmos começam a se valorizar, né? Uma coisa que não acontecia antes, né? Começa a se valorizar pelos sacrifícios que eles fizeram pela nação durante os 5 anos da campanha do Paraguai e a Guerra da Tríplice Aliança. Tá? Então, eles vão adquirir uma nova consciência a respeito do seu papel na sociedade. Eles vão querer um papel mais ativo, mais participativo da política brasileira. Okay? Por isso, passaram a reivindicar uma maior participação, inclusive também nas decisões dos governos. Tá? Além disso, na escola militar, a corrente de pensamento positivista, né, do Augusto Conte vai ganhar espaço com a atuação de um professor que era muito influente lá dentro, que era o professor Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Tá? Um cara que também lutou na Guerra da Tríplice Aliança e era professor de matemática, era engenheiro militar, né? Inclusive lutou na Guerra do Paraguai como engenheiro militar. Ele era professor também da escola militar na área de matemática, certo? Então, a questão militar, ela tem início, propriamente dito, tá? Quando 2 coronéis do Exército, um era o Sena Madureira, o outro era o Cunha Matos, entraram em conflito com políticos civis. O interessante é que esses 2 militares, eles não eram republicanos, eles eram monarquistas, tá? Eles eram leais à monarquia. Tá? Inclusive, os 2 morreram antes do fim da monarquia,
salvo engano, tá? Depois eu vou pesquisar sobre isso. Mas eles eram leais à monarquia, mas eles tiveram conflitos com políticos civis do Império, tá? E aí, esses conflitos, eles vão se dar através de... Igual hoje em dia tem a internet, as pessoas tretam no Facebook, no Instagram, eles vão tretar pela imprensa, né? Eles vão, né, debater pela imprensa, tá? E aí isso aí vai resultar na criação de uma lei que proibia os militares de se manifestarem na imprensa. E, por conta disso, esses 2 militares eles vão ser punidos, tá? O Sena Madureira servia no Rio de Janeiro, ele vai ser mandado lá para o Rio Grande do Sul, que era tipo assim, um degredo naquela época, tipo, eu vou mandar para o lugar mais distante que puder, tá? E o Cunha Matos vai tomar alguns dias de detenção, né? Enfim. E aí ele vai recorrer da punição, e aí isso aí vai chegar na justiça. Enfim, vai ser um longo processo de desgaste político da monarquia, né? Porque, no final das contas, os militares que eram republicanos, não era o caso do Cunha Matos e do Sena Madureira, mas aqueles que eram republicanos vão usar esse conflito para criticar o Império, para falar, tá vendo? Isso acontece porque o Império não valoriza os militares como eles deveriam ser valorizados. Se o Brasil fosse uma república, como a Argentina, o Uruguai ou o Paraguai, os militares seriam muito mais valorizados do que eles são sob o Império. Esse era o discurso da chamada mocidade militar da Praia Vermelha, os jovens alunos da Escola Militar da Praia Vermelha. Ok? Então, esses fatos acabaram servindo para mobilizar a jovem oficialidade do Exército, sobretudo os estudantes da Escola Militar, tá? Em solidariedade aos 2 coronéis. Okay? Depois vão aparecer novos personagens, tá? Na questão militar, tá? Mas esses foram os primeiros. Então, a questão militar teve início quando o coronel Cunha Matos denunciou um caso de corrupção de um outro colega militar numa guarnição, num quartel do Exército no Piauí. Tá? E aí, o que vai acontecer? Um deputado do Piauí, que protegia esse militar, vai criticar ele lá na Assembleia Geral do Império, lá no Rio de Janeiro. Tá? E aí ele vai responder esse deputado. E aí vai começar aquela, né, responder tudo pela imprensa, aquele debate pela imprensa, o pessoal comendo pipoca, assistindo tudo, né, muito feliz, gargalhando, né, sobretudo aqueles que eram contra o Império. Tá? E então isso aí vai acirrar os ânimos políticos nesse contexto. Tá? O outro episódio se deu, tá, com o coronel Sena Madureira, tá, que ele foi punido por ter recebido, além de também ter feito críticas, né, a algumas atitudes de políticos do Império, ele também foi punido porque ele recebeu na escola que ele comandava lá no Rio de Janeiro, a escola de tiro, tá, um jangadeiro chamado Dragão do Mar, né, um jangadeiro cearense que, alguns anos antes, ele tinha se recusado a transportar escravos, né, lá no Ceará, porque vocês sabem que depois que a importação de escravos foi proibida pelo Brasil, começou a haver o tráfico interprovincial de escravos. Então, as províncias do Norte e Nordeste vendiam escravos para as províncias do Sul, do Sudeste, principalmente, tá, sobretudo São Paulo. E aí, numa dessas, esse jangadeiro se recusou a transportar escravos, né? E aí isso aí gerou, né, toda uma mobilização lá no Ceará, que acabou resultando, no Ceará, uma lei que proibia a escravidão no Ceará antes do Brasil. Então, o Ceará proibiu a escravidão antes do resto do Brasil. Tá? E aí o Dragão do Mar ele se tornou um herói, né, regional lá no Ceará. E ficou conhecido no Brasil inteiro. Até hoje em dia o Dragão do Mar é lembrado. Né? Esqueci o nome dele, mas também não interessa. O fato é que ele foi recebido com honras. Né? Um simples jangadeiro foi recebido com honras pelo Sena Madureira, certo? E isso aí, né, vai gerar uma repercussão, né? Os que eram escravistas, os políticos do Império que eram escravistas não gostaram dessa história, e aí o que vai acontecer? Ele vai ser punido, e além de punido, ele vai ser transferido lá para o Rio Grande do Sul. Ele que era pernambucano, né, foi transferido para o Rio Grande do Sul, um lugar frio, né? Então, isso era uma forma de uma nova punição sobre a punição, certo? E aí ele vai para o Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, quem que ele vai encontrar? O comandante, ele era governador da província do Rio Grande do Sul e comandante das armas do Rio Grande do Sul, o Marechal Deodoro da Fonseca, um ex-combatente, assim como o Sena Madureira, que lutou na Guerra do Paraguai, aliás, foi preso lá na Guerra do Paraguai, virou prisioneiro de guerra. Mas o Deodoro, um grande combatente da Guerra do Paraguai, que falou que chegou a declarar que
ele só subiu na carreira por causa da guerra, né? Porque ele foi um herói de guerra, né? E aí chegou lá, era o Deodoro o comandante, e o Deodoro se recusou a aplicar a punição no Sena Madureira, certo? E isso aí acabou colocando o Deodoro no meio dessa crise, certo? E aí a situação ficou tão complicada que ele foi transferido lá do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Foi tirado dele o comando do Rio Grande do Sul, e naquela época o comando das armas do Rio Grande do Sul era um cargo muito cobiçado, porque eram muitas unidades, né, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma tradição militar, né? Então ele vai transferir do Rio de Janeiro também o Deodoro como uma forma de punição, certo? E aí, chegando no Rio de Janeiro, o que vai acontecer com o Deodoro? Ele, junto com Benjamin Constant, vão ser procurados pelos jovens oficiais do Exército no Rio de Janeiro, capitães, tenentes, alunos da escola militar, vão se juntar em torno desses dois para convencer esses dois a se tornarem líderes do movimento republicano militar, né? O objetivo de derrubar mesmo a monarquia e instaurar uma república, certo? E também vale dizer que também estava em debate naquela época uma lei de criação do Montépio militar, que é uma espécie de previdência, regime previdenciário dos militares, né? Não existia isso muito bem organizado naquela época. Um militar que morresse, ele não deixava uma pensão para sua família, né? Então havia muita preocupação por parte dos militares, dentro inclusive daquela ideia de, pô, a gente pode morrer pela pátria, mas aí se a gente morre pela pátria, os nossos filhos ficam desamparados. Então isso estava em discussão na época, na Assembleia Geral do Império, e as discussões dos deputados, dos políticos do Império, não estavam sendo muito favoráveis aos militares. Então isso também, né, digamos assim, enervava, deixava os militares nervosos com essa situação, com essa situação, ok? Então isso aí é importante também, isso estava em debate naquele momento, naquele contexto, a previdência dos militares, ok? E, gente, a questão militar, ela acaba mobilizando, né, a jovem oficialidade contra as elites imperiais, e o Deodoro, que aparece aí nessa charge, ele acaba tomando a frente, mesmo que involuntariamente, né, por um motivo também prosaico, né, ele só estava defendendo um subordinado dele, não queria punir o subordinado dele porque ele achava que não tinha motivo para punir o cara. E aí ele vai acabar sendo jogado no meio do redemoinho, né? Ele que era um cara ainda monarquista, né, admirava muito Dom Pedro II, ele vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele é cercado por militares e ele tinha muito amor à farda, né? Ele era muito leal aos companheiros de farda, então ele acaba sendo cercado pelos jovens oficiais do Rio de Janeiro e ele, meio que involuntariamente, ele se torna líder de uma conspiração para derrubar a monarquia. Ele e o Benjamin Constant. Benjamin Constant também não era lá muito favorável, mas ele acabou, né, também sendo empurrado à frente dessa conspiração. Ele e o Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e o Deodoro da Fonseca, certo? E aí, gente, na próxima videoaula, a gente vai encerrar esse conteúdo falando sobre o fim da monarquia, tá bom, gente? Agradeço, tá? Quem ficou até agora, certo? Vou encerrando a aula por aqui. Um forte abraço a todos e até a nossa última videoaula, ok?